Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Capítulo 6, sexta parte. As profecias da cólera de Deus. Considerações e explanações 2. Dando continuidade com as nossas considerações e explanações sobre as profecias citadas pelos videntes, vamos verificar o que há de comum sobre a parte 3. 3. As profecias sobre a Igreja. As profecias do Beato Francisco Palau. Existem falsos sacerdotes e falsos doutores. Existem agora, mais do que nunca, maléficos magos que dispõem de exército invisíveis que matam, envenenam, corrompem, seduzem e pervertem. As profecias de La Salette. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se croacas de impureza. As igrejas serão fechadas e profanadas, e os sacerdotes e religiosas serão expulsas. Vários abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será muito grande. As profecias da irmã Helena Aiello. O demônio desencadeou a mais terrível batalha contra Deus e a Igreja e levou muitas almas pela via da perdição. Primeiro, por fora, através dos ataques que eram dirigidos a toda a estrutura hierárquica da Igreja. Depois, por dentro da própria Igreja. A Igreja será ferida por dentro e por fora. Falsos profetas circundam Cristo na terra. Essas almas me ferem mais que os pecadores. A Rússia destruirá a melhor parte da minha grei. Estas passará pela purificação, que será o mais grave flagelo da história do mundo. Esse flagelo será a ocupação dos comunistas dentro da própria Igreja, destruindo muitos dos que estavam a serviço de Cristo e fazendo com que todos os organismos da Igreja trabalhem para o comunismo. As profecias de Carabandal. Fim dos tempos, disse Nossa Senhora. Depois desse Papa haverá mais 4 papas. Poderá ser 3, pois um não assumirá o comando da Igreja. Depois desses 4 será o fim dos tempos. Primeiro, haverá um aviso. Segundo, haverá um milagre. Terceiro, quando o Papa for à Rússia. As visões do Padre Oliveira. Viu o Santo Padre sentado numa mesa, com as mãos sobre a cabeça, angustiado e chorando. Interpretou como o Santo Padre sofrerá muito e está sofrendo. Seu maior sofrimento será com a própria consciência, marcado com muita dificuldade econômica. Viu depois um padre com uma bandeira vermelha sendo expulso de uma igreja pelos leigos. A igreja era parecida com a igreja de sua cidade, onde mora. Por isso, ele se refere que será o Brasil. Interpretou que no Brasil, no ano de 2021, o comunismo
infiltrado na igreja ficará exposto. E refletiu que não teria mais dúvida quanto a isso. Em seguida, viu o Papa Francisco hesitando em assinar um documento. Ele olhava para o mapa, na qual aparecia somente o Ocidente, Europa, América e África. E ele hesitava em assinar o documento. Interpretou: o Santo Padre terá que tomar alguma decisão muito importante e poderá mudar o rumo do Ocidente. Viu o Papa indo às pressas para um avião. Era acompanhado de seguranças e andava apressado. Não viu o rosto do Papa. Sentiu que o Papa precisava deixar Roma por um motivo urgente. Existem falsos sacerdotes e falsos doutores. O pior das profecias é saber que aqueles que são representantes de Cristo na terra são seus maiores traidores. Jesus foi morto por traição. E quem o traiu? Aquele que com ele andava e ouvia suas pregações e via seus milagres. Viu Jesus ensinar sobre o reino de Deus e curar aqueles que tinham fé. Então, por que Judas traiu Jesus? E hoje estamos presenciando os mesmos acontecimentos. Os representantes de Cristo na terra, com a mesma atitude de Judas, usam da igreja para levarem uma vida agradável, cheia de pomposidade, luxo e riquezas. Mas, como disse Jesus, são lobos vestidos de ovelhas. Aproveitam do rebanho de Deus para cometerem atos insanos, vergonhosos e imorais. Beneficiam-se do poder e da riqueza da igreja para viverem uma vida de luxo e mordomias. Os sacerdotes, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se croacas de impureza. Conforme a profecia acima, não precisamos dizer mais nada. O demônio desencadeou a mais terrível batalha contra Deus e a Igreja. Primeiro, por fora, através dos ataques que eram dirigidos a toda a estrutura hierárquica da Igreja. Depois, por dentro da própria Igreja. Que batalha é essa que o demônio desencadeou contra Deus e a Igreja e atacou através da própria estrutura da Igreja? A Rússia destruirá a melhor parte da minha grei. Será a ocupação dos comunistas dentro da própria Igreja e fazendo com que todos os organismos da Igreja trabalhem para o comunismo. Então, o dragão vermelho vai adentrar na organização da Igreja e, o pior, usará da Igreja e seus membros para executar seus planos. Esta é a maior traição nos dias de hoje. Não são somente os sacerdotes, mas a cúpula da Igreja trabalhando para o dragão. Desde os mais altos cargos até os sacerdotes de pequenas paróquias estão a serviço do dragão chamado comunismo. E hoje, esses falsos profetas que estão dentro da Igreja não mais escondem sua opção de servirem ao comunismo. E os verdadeiros sacerdotes que estão a serviço de Cristo denunciam tais atitudes de seus colegas e seus superiores que estão a serviço do dragão.
viu o Santo Padre sentado numa mesa com as mãos sobre a cabeça, angustiado e chorando. Interpretou como o Santo Padre sofrerá muito e está sofrendo. Seu maior sofrimento será com a própria consciência. Eis uma questão triste e preocupante. O Santo Padre chorando, pois está sofrendo. Sofrendo por quê? E diz a profecia que o maior sofrimento é o da própria consciência. Será porque a Igreja está servindo ao grande dragão vermelho? Por isso, o peso na consciência. Viu depois um padre com uma bandeira vermelha sendo expulso de uma igreja pelos leigos. E ele se refere que será o Brasil. Interpretou que no Brasil, no ano de 2021, o comunismo infiltrado na igreja ficará exposto. Não há o que comentar. Uma vez que o comunismo exposto no Brasil, a igreja o apoia e também ficará exposta. Vejamos as profecias dos últimos acontecimentos citados pela Senhora em Carabandal e Padre Oliveira. Terceiro, quando o Papa for à Rússia. Em seguida, viu o Papa Francisco hesitando em assinar um documento. E ele hesitava em assinar o documento. Interpretou: o Santo Padre terá que tomar alguma decisão muito importante e poderá mudar o rumo do Ocidente. Duas profecias que se entrelaçam e nos mostram os últimos acontecimentos do Vaticano. Por que o Papa irá à Rússia? Que documento será esse que o Papa hesita em assinar? Como já foi citado, a Rússia irá invadir a Europa. Será que o Papa pretende interferir para que tal fato não aconteça? Pois, uma vez apoiando o Dragão Vermelho, tentará convencê-lo a não fazer tal invasão. Ou negociar com o Dragão Vermelho para que não invada o Vaticano. Mas, para que isso não aconteça, o dragão deve pedir algo em troca. Vamos lembrar que, quando a Alemanha invadiu Roma, não invadiu o Vaticano. E segundo as ordens de Hitler, quando o exército deixasse a cidade em retirada, deveria destruí-la. A ordem era para destruir tudo. Mas isso não aconteceu. Em Roma, o Papa conseguiu convencer o comandante a não praticar tal ato. E toda a cidade foi poupada. Então, será que o Papa atual vai tentar fazer o mesmo? Vamos encerrar nossas considerações e explanações sobre o Papa e sua última atitude a ser tomada em Roma. Em Carabandal já havia profetizado sobre os últimos papas antes dos acontecimentos do juízo final. Fim dos tempos, disse Nossa Senhora. Depois desse Papa haverá mais 4 papas. Poderá ser 3, pois um não assumirá o comando da Igreja. Depois desses 4 será o fim dos tempos. Viu o Papa indo às pressas para um avião. Era acompanhado de seguranças e andava apressado. Na divulgação das profecias, colocamos a sequência dos papas. E tudo indica que esse Papa atual será o último Papa a ocupar o trono de Pedro no Vaticano. Primeiro, ele vai à Na sequência, hesita em assinar um documento.
e por último sai apressado de Roma. Para onde irá o Papa? Devemos perceber que, mesmo auxiliando o dragão, o Papa não teve sucesso em suas reivindicações. Então, devemos entender o porquê teve a consciência pesada. E assim, em todo o mundo, os auxiliares de Jesus que serviram ao dragão tomaram as mesmas atitudes. Deixaram suas obrigações na igreja, pois não terão mais condições de esconderem suas verdadeiras faces. Mas, e agora? Tudo terminou? Não. Vamos ver como será o juízo final, as taças da ira de Deus. As revelações do futuro. Existe lógica na previsão do futuro? É possível conhecer os eventos antecipadamente? Porque o futuro precisa ser anunciado. Prepare-se para revelações surpreendentes sobre os mistérios do Apocalipse e os segredos por trás das profecias. Inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia. Ative o sininho e acompanhe esta jornada única para desvendar os enigmas do futuro.